Uma nova temporada na MCU se inicia, isso mesmo, Falcão e Soldado Invernal. Vamos ver o Sam recebendo o manto de Capitão América. Bora lá, solta a vinheta. Don't believe the hype. Começando o vídeo com o nosso primeiro episódio de Falcão e Soldado Invernal, gostaria de pedir para você que está chegando no canal aí pela primeira vez, compartilhe o vídeo, se inscreva, ative o sininho porque vai ter muito conteúdo legal aí da nova temporada aí. E é claro, deixe seu like. Vamos lá falar as nossas reações e um pouco das nossas teorias para os próximos episódios. Só para lembrar que a partir desse ponto terá spoilers, então se caso você não assistiu, corre lá na Disney Plus, assista e depois volte aqui para você ver as minhas reações e teorias deste episódio. Já começamos o primeiro episódio com uma ação maravilhosa com o Sam fazendo uma perseguição com alguns vilões aí no início da temporada. Bacana! E outra coisa que a gente consegue ver aí, notar, quando ele está lá, que é na Síria, né, conversando com um rapaz, a gente consegue ver, né, todo mundo aí já sabe que é uma coisa que eles sempre estão pontuando e mencionando, foi dito também na série da WandaVision, que é o blip. Blip, pro pessoal, vocês provavelmente irão ouvir muito sobre esse blip. O blip faz parte agora da MCU, que seria o estalo do Thanos. Então tudo que aconteceu aí foi isso aí seria a nova fase que a gente tá vendo aí. Então eles sempre vão mencionar do blip para você ter uma noção da onde a gente se encontra hoje. Então depois que todo mundo voltou, depois de 5 anos, depois do estalo, o pessoal voltou aí, né? Depois dos acontecimentos aí da The Endgame, o Ultimato. Uma coisa a gente consegue ver esse episódio, a gente consegue ver um pouco aí do passado do Sam e um pouco aí seria um pouco do passado também do Bucky. Como eu havia dito até um pouco, se eu não me engano, no episódio, no vídeo da WandaVision, que o Kevin Feige havia mencionado que ele gostou muito da química dos dois ali, do Sam e do Bucky nos outros filmes. Mas como a gente tinha uma longa história, bastante coisa acontecendo nos filmes, não poderia parar para falar um pouco, até abordar um pouco aí os dois juntos. Então ele resolveu fazer uma série dos dois devido à química dos dois. Então a gente vai ter 6 episódios, esse aí é o primeiro. No momento eles ainda não se cruzaram, mas ele mencionou lá que ele recebeu o Bucky, né? Que ele não tem nenhum amigo quando ele estava com a psicóloga e que a única ligação que ele tinha recebido foi do Sam, provavelmente, para ver se estava tudo ok com ele, porque devido aos anos aí como Soldado Invernal, ele fez muita coisa, ele matou muitas pessoas. Então ele tá, como vamos dizer assim, ele tá de probation, né? Ele tá de meio que de castigo, só que ele tem que ficar, acho que, participando de sessões com o psicólogo para ver se tá tudo bem, se ele não vai ter recaídas. Uma coisa que nós tínhamos notado no trailer quando saiu, que provavelmente ele iria aparecer aí o agente americano. E no final desse episódio, a gente conseguiu ver aí que durante o episódio, o Sam ele não quis aceitar o manto do Capitão América, ou o escudo, né? Que no finalzinho do filme do Ultimato, o Capitão América estava velho e ofereceu para ele, porque ele era o melhor candidato a receber o manto, até por ter trabalhado com ele, conhecer a pessoa que ele é, e teria que manter esse fire, né? O pessoal precisa de um símbolo. Só que ele resolveu que já tem o símbolo. Esse é o Chris Evans, esse é o Capitão América, né? Então não precisa, é ele, ponto. Só que nisso também tem uma história nos quadrinhos desse agente americano, que é o verdadeiro nome dele é John Walker, tá? Que ele é meio que um anti-herói lá das HQs, e ele apareceu primeiro lá no final da década de 80, e ele era conhecido como um super patriota antes. Aí tinha uma roupa bem modesta, meio totalmente diferente. Eu não vou abordar muito na história, no passado dele, mas eu acredito aí que a MCU vai abordar alguns pontos do que a gente já conhece aí nos gibis, pra quem conhece, né? Como, por exemplo, aconteceu algumas coisas, aí ele trocou de manto, ele cobiçava um pouco ser herói, ele era do exército,
e nisso ele queria ser meio que, né, vamos dizer assim, participar, ser um herói, e ele fez uma roupa que seria esse do o Super Patriota, ele era um pouco, batia de frente com o Capitão América, e nisso o Capitão América na época ele largou o manto, né, e com isso o governo ofereceu o manto de Capitão América para ele. Então a gente está vendo ali que está meio que acontecendo o que já passou já nos quadrinhos, né? Só que nisso a gente não sabe se aqui ele vai ser talvez um vilão ou se no fim ele vai aceitar o Sam e vai passar o escudo para ele. O agente americano, ele está sendo interpretado, o pessoal conhece muito bem aí, eu acho que vou falar o nome dele certo, é o Wyatt Russell. Ele fez o filme do Anjos da Lei e principalmente, que eu gosto muito, é a da série Black Mirror, que é aquele episódio que ele vai pra Europa e chega lá e ele tem que fazer alguns testes de jogos, acaba morrendo, sumindo, sei lá. Mas é ele que vai interpretar o agente americano. No final do episódio só deu pra ver um pouco o rosto dele, porque ele tá com máscara, mas será ele. Uma coisa que eu acredito aí, que a gente vai ver aí nos próximos episódios, né? Que a gente viu que tem um novo grupo e eles são super fortes. Eu acredito, como o cara que apareceu no final da Guerra Civil, que é o Barão do Zimmer lá, que ele aparece com ele tem a touca roxa, só que ele não tinha aparecido na sua real forma no filme do Capitão na Guerra Civil. Então acredito que a gente vai ver aqui. Eu acredito que deve ter escapado algum soro do soldado do experimento do Capitão América. Se bem que na época lá eles tinham destruído tudo. Mas eu acredito que deve ter sobrado alguma coisa ou encontrar alguma coisa. E estão injetando em alguém esses soros aí. Então aí vai acontecer alguma coisa, vai criar um novo herói, vai criar um vilão, alguma coisa aí. Então a gente já sabe que tem alguns grupos que provavelmente seriam iguais àqueles soldados invernais que aconteceu lá na Guerra Civil, que o Bucky tinha mencionado, que eles faziam muitas coisas que ninguém nem sabia se soltasse todos eles de uma vez. Por fim, o cara só queria fazer um fuzuê lá e não deu em nada, ele matou todos. Mas estou vendo que vai ter alguma coisa com o soro do Capitão América, já podem se preparar aí. Aí outra coisa também, eu acredito que o governo não queira o Sam como Capitão América. A gente viu o presidente, o governador lá, quando ele devolveu o escudo e falou que não era dele, né, porque foi algo que o Capitão América escolheu ele. Então é uma honra, só que ele resolveu não aceitar esse fardo. Então deixou lá, só que nisso o cara até falou pra ele, foi uma boa escolha que você fez, mas eu acredito que deve ter alguma coisa tipo de meio que racismo lá, por ele ser negro, nos Estados Unidos já teve muito disso, ainda tem alguns resquícios sobre isso, então eu acho que vai ter muito disso aí, de ele aceitar ou não, alguém ali falando que nem o Máquina de Guerra lá, quando eles estavam lá no teatro, lá no Museu do Capitão América, ele mencionou, cara, eu acho que você deveria pegar isso. Eu acho que você deveria aceitar. Depois a gente conversa. Então acho que o pessoal vai bater muito nessa tecla para ele aceitar o manto. Até mesmo, talvez, com o Bucky. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, comente o que para ver a sua reação, o que você achou, suas teorias e, é claro, compartilhe com os amiguinhos. Beleza? Um abraço. Até o próximo episódio de Soldado Invernal. Falcão e Soldado Invernal. É isso aí. Um abraço. Fui!